Olá, caríssimos. Estou fazendo, uma seleção aí dos melhores livros que eu li esse ano. Como eu disse, eu li no outro vídeo, né? Eu li muitos livros interessantes esse ano, então não dava para ficar só num vídeo, né? Ficou curto. Eu já fiz um sobre os livros de não ficção, vou fazer outros ainda, né? Com os livros de ficção, literatura. Vou fazer um dos livros cristãos e hoje eu vou falar sobre os meus quadrinhos. Há algum tempo atrás eu voltei a ler quadrinhos, eu lia muito, né, na adolescência, né, ali lia os da Marvel principalmente, meus personagens favoritos eram o Homem-Aranha, o Wolverine, Batman também, então eu voltei um tempo atrás, aí, uns 4 anos atrás, comecei a voltar pelos heróis mesmo, mas até porque né, tava bastante fã aí da Marvel, curtindo bastante Marvel, mas aí eu fui começando a pegar alguns quadrinhos mais autorais, umas HQs mesmo, aqueles quadrinhos que são uma história fechada e que às vezes se torna um pouco mais profunda, não tem heróis, não tem né, grandes assim, né, aquelas coisas de ação e tal, mas é mais muitas vezes introspectiva. Eu comecei a gostar mais dos quadrinhos mais introspectivos. Né? Então escolhi alguns, descobri alguns, porque né, até a minha adolescência, durante a minha juventude, eu ouvia falar desses quadrinhos, mas não tinha contato. Né? E aí comecei a pegar e comprar. Um dos autores que eu descobri que eu gostei muito é o Chaboté, é um francês. Né? E esse quadrinho aqui eu estava há muito tempo querendo ler ele, desde a pandemia, né? A gente estava pesquisando sobre questões temáticas de solidão e tal, né? E eu estava já na pandemia, né? Lá em 2020 eu estava a fim de ler, mas ele ficou esgotado durante muito tempo, ficou caro, né? E aí eu fiquei nessa vontade de ler, né? Até que veio aparecer uma oportunidade aí, um preço relativamente bom, né? Esses quadrinhos assim não são muito baratos, né? Mas achei uma boa promoção e comprei. Então esse aqui é o Solitário do Chaboté. E se você nunca leu nada do Chaboté, ele é um autor assim que são poucos textos, né? Ele joga muito com a emoção, né? Com ali de colocar com a sensibilidade. São quadrinhos muito sensíveis. Né? Então você coloca uma imagem ali, aí né, não tem texto, você fica olhando aquela imagem, refletindo né, sobre aquela imagem. Então eu gosto, são quadrinhos né, preto e branco normalmente. Então esse aqui, por exemplo, fala né, de uma pessoa que foi deixada num farol para viver lá, porque na verdade ele era muito feio né, e ficava lá solitário desde pequeno, mas de vez em quando passava ali um barco, né? Passava um barco e deixava comida para ele. E às vezes colocava ali né, algum bilhetinho, começa lá colocar um bilhetinho para dizer o que você quer, o que você gostaria, né? E ele sozinho lá ficava imaginando como que era a vida e como seria a vida, porque ele nunca viu, né? Ele sempre só viveu ali a vida inteira dele. Então ele às vezes pegava alguns desenhos que ele tinha ali, um dicionário, principalmente, o dicionário era a principal ferramenta dele, e ele lia uma definição e ficava imaginando aquilo, mas ele nunca viu, então é muito legal de pensar, né? Às vezes que a gente lê no dicionário, imagina coisa, pra gente é tão banal, né? E às vezes tentar imaginar, né? Como seria uma pessoa que nunca viu aquilo, né? Então, assim, né? Tem, por exemplo, o podólogo, né? Podologia, que significa estudo da fisiologia e patologia do pé. Ele ficava imaginando, né? Uma pessoa analisando o pé e tal, né? Então, assim, vai acontecendo, né? E ele com essa tristeza também de ser uma pessoa solitária, e aí né, chega até um momento onde ele pede, né, escreve um bilhete, o que você gostaria? E aí ele pede, né, eu gostaria de imagens do mundo, queria ver o mundo como é, né, com imagens mesmo. Né? Então ele tem um pouco mais, não vou contar né, o final e tal, mas é um quadrinho assim, muito sensível, como todos os do Chaboté, né? Então foi muito bonito esse quadrinho, gostei demais. Outro do Chaboté, né? Vê que eu sou fã dele, é que saiu recente, né? Aqui, deixa eu ver se ele saiu, foi justamente esse ano, né? Que saiu também lá na França, né? E já foi traduzido pela Pipoca e Nanquim. Né? Os dois são da Pipoca e Nanquim, que faz quadrinhos muito bonitos, né? Traz edições muito bonitas, capa dura, né? Esse aqui é um formato maior, né? Se vocês estão vendo, né? Esse museu é um formato maior. E foi bem legal porque eu li também, esse aqui eu gravei um vídeo aqui pro canal, foi um quadrinho que me chamou muita atenção porque eu visitei esse museu, ele faz referência, né, se passa tudo no Museu d'Orsay, na França, né? Então,
Normalmente as pessoas olham pro Louvre, né? Mas o Museu d'Orsay também é um museu muito bonito, né? E aí se trata desse museu, se passa nesse museu onde os objetos tomam vida, né? As artes tomam vida. E fica nessa discussão, e eles imaginando, olhando, né, para as pessoas que visitam. Então é um retrato assim, né, de como é o museu, como que as pessoas têm visitando os museus, né? Tem uma crítica até, né? Por exemplo, aqui, né? Eu gosto muito dessa crítica que se faz, que o cara tá ali olhando, né? O quadro, né? Refletindo e tal, e a mulher chega, eu já tirei foto, vamos pro Louvre. Né? E é uma coisa assim, impossível você fazer o Louvre e o d'Orsay no mesmo dia, né? O Louvre é gigante, você não faz em um dia, nem em dois, nem em três, talvez, né? Então você tem que selecionar muito. Mesmo o d'Orsay sendo pequeno, você ainda leva várias horas, 4, 5 horas, tranquilo você fica lá, né, dentro desse museu do d'Orsay. Então tem muitas, Museu das Horas, né? Por isso que é o Museu d'Orsay e que tem esse relógio, né, que é bastante famoso, que você vai por trás também, você vê ele e tal, tem uma cafeteria lá que você vai por trás desse relógio, que aparece na frente, Museu das Horas. E então é muito legal, de novo, né, essa sensibilidade de como as pessoas veem, né, o museu hoje, como as pessoas frequentam o museu, que é muito rápido, né? Então você vai lá, tira uma foto, né? E assim, né? Não fica refletindo, não fica olhando mesmo, né? Deslumbrado com a arte. Tem um momento de você ficar ali com calma, né? E você passa tudo muito rápido nessa era, né, acelerada. Então é um chamado a gente ir de novo, não necessariamente, né, você precisa ir para o Museu d'Orsay, mas o museu da sua cidade, museus, né, quando você viajar para uma cidade, mesmo no Brasil, visita o museu, olha, admira, reflete em cima, né? Então esse quadrinho é bem reflexivo nesse sentido, né? Então gostei demais, né? Muito bonito ele, muito legal, né? E ter visitado assim o Museu d'Orsay deu também outra graça. Mas mesmo que você não tenha visitado, né? É legal porque, né, tá aqui na capa já uma obra que aparece, né? Que toma vida também. É legal porque você, né, pensa o museu com outros olhos, assim. Então é muito bonito, vale muito a pena, é um quadrinho excelente. E agora o terceiro e último, né? Eu só selecionei 3, eu li outros quadrinhos. Eu não sou assim um leitor voraz de quadrinhos. Eu até brinco que eu leio muito mais rápido um livro do que um quadrinho, né? Demora um pouco mais, mas eu li aí alguns quadrinhos, né? E eu seleciono bem, né? Então acho que isso nesse tempo que a gente tem, né, pouco tempos e tal, né? Muitas vezes, né, a gente gasta em besteira. Então selecionar, né, os quadrinhos. Eu recomendo muito ler quadrinhos porque é uma outra linguagem, né, que a gente não está acostumado e tal, diferente, né? Ali não está acostumado quem só lê livros e tal, né? É uma outra linguagem, às vezes a gente desvaloriza os quadrinhos, né? Falar coisa de criança e tal, não, mas esses quadrinhos, né, são muito legais e nos despertam outras coisas, né? Outras formas de pensar, outras formas de visualizar, né? Então esses quadrinhos mais que não tem, né, tanta, não é nem colorido, nem tem tantas palavras, né? Então você tem que realmente refletir, te chama a reflexão, te chama o seu olhar, parar e refletir um pouco, meditar, né, sobre o assunto. Então eu gosto muito, né, nesse sentido. E os quadrinhos, assim, né, eles, por ter essa outra linguagem, eles às vezes nos faz perceber outras coisas, né, por ter uma linguagem mais ali visual, né? Então eles até podem nos ensinar coisas, às vezes nos ensinar coisas até científicas. Esse é o caso desse quadrinho aqui, que foi o meu quadrinho favorito do ano, quadrinho assim fabuloso. Eu já queria há muito tempo, né? Quando ele saiu aí, deixa eu ver quando que ele saiu, eu acho que é 2022, se não me engano, esse quadrinho. E quando ele saiu, né, na França, é um quadrinho franco-belga aí, né? Ele saiu em 2021. E aí tem aqui, né? A gente tem uma versão brasileira desse quadrinho, né? Le Monde Sans Fin. Né? Então, o que o Mundo Sem Fim, o que está falando? Né? Você já vê aqui uns desenhos, né? Ele está tratando das questões ambientais. Né? Esse é a questão principal, né, do livro Mundo Sem Fim. Então, como é que a gente pode, né, sair dessa ideia, né, que a gente tem de que as coisas, os recursos naturais são infinitos, né? Eles não são,
Então esse quadrinho, né, o desenhista aqui, o Blaine, né, vai chamar o Jankovic, que é um cientista, né, os dois são franceses, na verdade, falei franco-belga, mas não, os dois são franceses, e onde eles vão falar sobre as questões ambientais. Então é muito legal, porque vai tendo um quadrinho assim, né, explicativo. Eu gostei dos desenhos, assim, né, tipo, então não são desenho, não é um quadrinho assim, é um quadrinho didático, mas não é aquele quadrinho assim, né, chato, então você vai ficar ensinando aí, né, as questões climáticas, né? Então, ele é um quadrinho assim bem didático, mas ao mesmo tempo um quadrinho bem gostoso de ler, bem tranquilo. Eu estava procurando aqui, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Nemo, é uma edição parecida, capa dura, igual, né? Semelhante, então vale bem a pena pegar. É um quadrinho muito bom, você vai ler várias vezes, tá? Porque tem muitos argumentos, muitos temas interessantes, né? Até quando aparecem os gráficos que vai falando, né, sobre questões climáticas, ele mostra de uma maneira criativa. Isso é legal, né? Então é para todas as idades, né? Então, por exemplo, aqui, né, não é só, né, para criança, para adulto, todo mundo, né, vai ler, vai gostar. Meu sogro já leu, né, esse quadrinho. Na verdade, foi um presente dos meus sogros. Eles trouxeram diretamente da França. Foi bem legal isso, né? Fiquei bem empolgado assim com esse presente, né? Porque eu queria ler. Então, aí fui arranhando meu francês aqui, né? Que estou aprendendo. Então, foi legal para aprender, né? Mas, como eu disse, tem traduzido em português pela editora Nemo, bem bonita também a edição. As questões ambientais. Então, eles vão trazer os dados, vão trazer os argumentos, né? Como que a gente tem que mudar. Então, alguns é bem equilibrado até, né, de falar, às vezes, vamos resolver tudo com energia eólica, por exemplo, energia solar. Então vai colocando assim, não, calma aí, né? Não dá para simplesmente substituir. A gente tem que pensar, né, outras estratégias. É outro quadrinho que, se você estiver curioso para ver um pouquinho mais, eu também gravei um vídeo aqui para o canal, né, que vale muito a pena ler. A gente está pensando bastante sobre questões ambientais, né, então é um quadrinho que vale bem a pena ler. Né? Claro que tem algumas questões mais para a França e tal, né? Mas a gente pode pensar para o contexto francês, né? Então a gente pode pensar também para o nosso contexto como que a gente pode resolver as questões ambientais. Então vale muito a pena. Eu já citei em sala de aula, é um quadrinho que eu vou ler mais vezes. Aquele tipo de quadrinho que você pode comprar, que você vai ler várias vezes, você vai emprestar para os seus amigos, né? Para aqueles amigos que cuidam, né, bem dos seus livros, seus filhos, crianças vão ler, porque, né, realmente é um tema bem importante e escrito de uma maneira magistral. Tá? Então esses são os meus quadrinhos favoritos do ano. Quais são os quadrinhos que você leu que são seus favoritos? O que você leu hoje, esse ano, né, que você gostou? Fale nos comentários. Se você já leu algum desses quadrinhos, também comenta aí, fala, gostou, não gostou, se tem uma expectativa de ler, fala aí, deixa ali, vamos conversar sobre esses quadrinhos. Essas são minhas indicações do ano.